Ok? Agora nós já chegamos mais perto, né? Vamos chegar para o Enem de 2013. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços de seus produtos em 20% sobre o preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade têm o direito a um desconto adicional a mais de 10% sobre o valor total de compras. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preço. Ele não possui o cartão Fidelidade. Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade, caso ele tivesse o cartão da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais. Essa aí já foi mais legal, não foi não? Valores inteiros, né? Dá para a gente trabalhar bem tranquilo. Então vamos lá. A compra é no valor de quanto? 50. Ele vai ter um desconto independente, pessoal, dele ter ou não o cartão Fidelidade, ele vai ter um desconto de quanto? 20%. Então 20% de 50, ele vai ter um desconto de quanto? R$10. Então, 50 menos o desconto dele, ele vai pagar quanto pela mercadoria? 40. Tá certo? Mas ele quer saber o seguinte, se ele tivesse o cartão da loja, ele teria um desconto maior, não teria? Ele teria mais quanto? Mais um desconto de 4% sobre o valor que ele iria pagar. E aí, no caso, foi 10%, não é isso? Então, 10% de 40 daria quanto? R$4. Pronto. Nós calculamos o que ele queria. Ele não quer saber quanto a mais ele ia ganhar nessa história? Tá certo? Então ele ia ganhar a mais um descontinho, né? De R$4. Tá, essa aí dá tranquilo para 1 minuto e meio, não é não? Tranquilo, não é não? Então, se o cliente obtivesse o cartão Fidelidade, poderia alcançar um novo desconto de R$4. Portanto, a alternativa é. Essa aí é Enem de 2012, quando ele coloca a segunda aplicação, vocês já sabem o porquê foi, né? Algum problema houve, aí eles tiveram que fazer uma nova prova. Então, uma loja resolveu fazer uma promoção de um determinado produto que custava R$100 em fevereiro. Da seguinte maneira, em março ela deu um desconto de quanto? 10% sobre o preço do produto. Do produto em fevereiro. Qual é o preço dele em fevereiro? R$100. Em abril ela deu um novo desconto. De quanto? 10% de desconto sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda substancial, a loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte maneira. Em maio ela aumentou 10% do preço de abril e em junho ela aumentou mais 10% do que o valor de maio. Isso é muito comum, né, pessoal? As lojas dão desconto para vender mais mercadoria, começam a vender, de repente diminui o estoque, aí o que eles fazem? Rapaz, eu vou aumentar o preço, para exatamente diminuir a demanda, senão ela fica sem estoque. Então vamos nós. Qual vai ser o valor final dessa história, né? Quanto é que custava aí a mercadoria desde o início? R$100. No primeiro mês, que é o mês de março, ele deu um desconto de quanto? De 10%, não foi?
Se ele deu um desconto de 10%, a mercadoria vai valer agora quanto, pessoal? Só 90%. Tá certo? Então, 90% de 100, ela agora custa quanto? R$90. Pronto. Esse é o preço no mês de quê? De março. Em abril, ele deu um novo desconto de quanto? De 10%. Tem gente que estranha. Mas, professor, ele não deu um novo desconto de 10%, então ela agora vai valer 80%. Isso. Porque quando ele deu o primeiro desconto, ela custa quanto? 90. Esses 90, pessoal, é os 100% dela agora. A mercadoria, os R$90 é os 100% dela agora. Aí você vai agora calcular 90% de quanto agora? Do valor atual, que é quanto? 90. E 90% de 90, nós já vamos, a mercadoria já caiu para quanto? R$81. Tá certo? Aí o mês de maio o cara cresceu os olhos, né? Agora vai aumentar, tá muito barato, né? Em maio ele deu um aumento de quanto? De 10%. Novamente veio a história, o meu 100% agora é o 81, não é isso? É aquele valor atual. Então, 100% mais 10%, a mercadoria vai ter que ser aumentada em 110%, que é equivalente a 1,1. 1,1 vezes 81, a mercadoria aumentou para 89,10. Só que ele deu um novo aumento sobre esse valor. De quantos por cento? 10% novamente. Novamente a história. 100% mais 10, esse novo valor vai ter que ser reajustado em 110%. Multiplicando 110 por 89,10 dá 98,01. Que, pessoal, é uma conta trabalhosa, né? É isso? Que como a resposta era decimal, novamente a gente vai ter trabalho, muito trabalho para finalizar, né? São muito cálculos com decimal. Essa aí já é um pouquinho mais complicado. Mas vamos nós. Devido à entre-safra de determinado produto agrícola, seu preço foi majorado sucessivamente em quanto? Em 10%, 20% e 15%. Passando a custar quanto, pessoal? 3.036. É isso? Então, observe que eu tive aí quantos aumentos? 3 aumentos sucessivos. Mas não? Eu tive aí 3 aumentos sucessivos. O primeiro de 10, o segundo de quanto? De 20 e o terceiro de 15. E no final das contas, o meu aumento passou a ser quanto? O meu resultado final foi de R$ 3.036. Tá certo? A tonelada. Aí a pergunta dele é, qual era o preço da tonelada desse produto antes da safra, né, da entre-safra? Então, uma questão que requer muito conhecimento, porque eu vou dar 3 aumentos sucessivos num valor que eu não conheço, e eu tenho que obter 3.000 e quanto? E 36. Ah, professor, não pode supor aí, não, 100, aqui eu não posso. Não tem a história. O senhor não falou que se ele não der o valor, eu posso supor 100. Mas aqui, pessoal, é um valor específico. Ele fala o quê? Se ele der esses 3 aumentos sobre um determinado valor, ele vai chegar a quanto? 3.036. Tá certo? Uma das maneiras, pessoal, da gente fazer isso rapidamente, sem ter que estar calculando,
cada aumento separadamente é você fazer o cálculo logo lá, o cálculo real, o cálculo total. Por quê? Todos os aumentos vão ser atribuídos ao mesmo valor, que eu não sei quanto é, que eu chamei de quê? De X. Vamos lá. No primeiro mês ele deu um aumento de quanto? 10%. Então, aquele valor que está sendo majorado, ele vai valer 110%. Não é não? Vamos para o segundo mês. Ele agora vai ter uma nova majoração. Ele vai, em cima do valor, que eu já atribuí 110%, eu vou ter que aumentar mais quanto? 20%. Mas observe que eu estou aplicando sobre o valor anterior 120%. Esse é o cuidado que eu devo ter. Porque o primeiro aumento é de 110. Quando eu for atribuir a majoração sobre o valor anterior, eu não vou atribuir só 20%, eu vou atribuir 120%. E ainda tem um terceiro aumento, né? O terceiro aumento que é de quanto? 15%. Então, 115% sobre os dois primeiros reajustes. Então, ó, 110% é 1,10, 120, 1,2 e 115 sobre 100, 1,15. Eu posso fazer isso, pessoal, também com desconto, viu? Eu posso atribuir o mesmo raciocínio com desconto. Ah, uma mercadoria custa R$1.000. Primeiro mês ela perdeu 20%. Então, eu vou multiplicar essa mercadoria por 0,80. No segundo mês ela perdeu 10%. Eu vou multiplicar esse resultado por 0,90. E assim por diante. Então, aí multiplicando 1,10 vezes 1,20 vezes 1,15, nós vamos chegar para 1,518. Fazendo essa divisão aí, magnífica, linda, né? 3.036 por 1,518, nós vamos obter um valor exato, né? De R$2.000, que é exatamente o valor inicial. O valor inicial era de quanto? 2.000. Se você for fazer agora, ó, aumento sucessivo em cima desse 2.000, você vai chegar a quanto? A 3.036. Tá ok? Olha, vocês acompanham na apostila, não ficou muito bom o slide, mas a gente vai lendo aqui com vocês. Ó, essa aí foi do Enem em 2011, né? O que ele fala? Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidade líquidas, garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Pessoal, vocês conseguem visualizar uma questão anterior à que a gente fez hoje, parecida com essa? Que ele pedia qual era a rentabilidade, se era melhor na poupança ou se era onde? No CDB. Vocês lembram dessa questão que a gente fez hoje? Então, esse tipo de análise, eles gostam de cobrar em prova. Por quê? Porque é uma necessidade nossa. Rapaz, o dinheiro é meu e eu tenho que saber decidir se esse investimento vai me dar lucro ou não. Tá certo? Então, é aí, pessoal, que ele começa a trabalhar com unidades. O investimento A, quantos por cento ao mês? Se você investir em A, você vai ter 3% de lucro ao mês. Se você investir em B, qual vai ser o teu lucro agora? Ele começa a mexer com unidades, ó, 36% ao ano, tá certo? E por último,
ele diz que se você investir em C, você vai ter 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para análise da rentabilidade. Por exemplo, 1,03 elevado a n. Aí ele dá algumas potências. Se 1,3 elevado a 3 dá quanto? 1,093. Elevado a 6, 1,194 e assim por diante. Aí, pessoal, nós vamos ter que decidir qual dos três aí é mais rentável para mim. Primeira coisa que a gente vai fazer, que ele quer isso aí, o quê? Ao ano, não é isso? Concorda comigo? Que ele quer saber qual a melhor rentabilidade ao ano. E nós temos aí 3 unidades diferentes, ó. A primeira está ao mês, a segunda está ao ano e a segunda está o quê? Ao semestre. Então, no caso da primeira, 3% ao mês, quanto é que vai ser ao ano? O que vocês me diriam? A rentabilidade é 3% ao mês. Em um ano ela vai ser de quanto? No caso, ao ano eu teria o quê? 36. A segunda não tem um problema, ele já está ao ano, não é isso? E no caso, ao semestre. Mas nós vamos fazer aqui de uma maneira que a gente não trabalhe muito com essas unidades altas. Eu tenho que utilizar essa tabela que ele me deu. Tá ok? Então vamos lá. A primeira rentabilidade, que é o investimento A. No caso, pessoal, e qual é a rentabilidade do A? 3% ao mês. Se eu pegar 100% mais 3%, dá 103%, que equivale a quanto? 1,03. No caso, um ano tem quantos meses? 12. Eu não vou mexer na unidade. Então, eu peguei 1,03 elevado a 12. Esse 12 aí é elevado, é uma potência. Então, na tabela eu tenho essa informação? Tenho essa informação na tabela? 1,03 elevado a 12, quanto equivale? 1,426. Eu estou usando os dados que ele está me dando. Então vamos lá. Vamos para o investimento B. O investimento B, ele diz que é 36% ao ano. Se eu pegar 100% mais 36%, eu vou ter 100 em quanto tempo? Um ano. Eu peguei, ó, 1,36 elevado a 1, que eu não precisei nem fazer conta. Por último, que essa aí é o que pega mais. Ele vai dar um aumento de 18% ao semestre. O ano tem quantos semestres, pessoal? Quantos? 2. Então, se eu pegar 100% mais 18%, eu vou ter 118%, que é 1,18. Elevado a 2 por quê? Porque um ano tem quantos semestres? 2. E 1,18 elevado a 2, é uma conta que não é muito difícil, 1,3924. Você vê, pessoal, que num tipo de questão dessa, ele tenta nos confundir. O máximo que pode. Como? Ele variando, ele mudando o tempo, tá ok? Ele mudando o tempo dos investimentos. Mas a gente consegue usar o bom senso e usar unidades adequadas, tá ok? Então, olhando para a rentabilidade, qual delas vai me dar maior valorização? O investimento
A. Ah, não? Que vai me dar 1,426%. Geralmente, o que o aluno faz? Quando a gente coloca uma questão dessa, aí ele vai para aquela suposição. Rapaz, vou supor que eu investi R$100. Vai dar certo se ele fizer isso? O que vocês acham? Se ele supor que investiu R$100, vai dar certo. Só que ele vai ter um pouco mais de trabalho. Porque ele vai pegar a aplicação de R$100 em A, em B e que mais? Em C. Tá certo? Mas ele vai verificar que a rentabilidade melhor é do A. Tá certo? Ela me perguntou aqui, pessoal, o seguinte. Professor, qual a necessidade de fazer as contas, né? Na questão 9. Se 3% ao mês, 18% ao semestre, 36% ao ano, né? Equivale à mesma coisa, à mesma quantidade. Olha, no caso, meu amor, que tipo de juros é esse aí? É um juros composto, você concorda comigo? Dá para verificar que o juros aí é composto? Tá certo? Aí o que acontece? A rentabilidade ao mês, o juros composto, ele trabalha muito em função do tempo. E um é interligado com o outro. Eu entendo profundamente a sua preocupação, mas ela trabalha em função do tempo. Tá certo? Quando ele diz 3% ao mês, aí você diz, se eu pegar 36% ao ano e dividir por 12, eu vou ter 3% ao mês, não é isso? Se eu pegar 18% ao semestre, são 2 semestres, dá 36, é a mesma coisa. Mas aí, pessoal, nós temos que ver o seguinte, aí nós estamos trabalhando com outra variável. São 2 variáveis que a gente trabalha ao mesmo tempo, que é a taxa e o tempo. Quanto maior o tempo, maior os juros que eu vou pagar. Tá certo? Então, isso aí é comum. Essa sua dúvida é muito comum. Do aluno achar que todos têm o mesmo rendimento. Mas observe, quando eu pego 1,03, que é a primeira taxa, e eleva a 12, olha quanto é o meu rendimento. Isso aí, pessoal, é muito comum do nosso cotidiano. Certo? E aí está bem claro que se eu aplicar as taxas de acordo com o tempo, ele vai variar. Porque o tempo ele não é constante. Então é sempre bom. Deixa eu te dar uma dica. É muito comum em prova. A questão lá está o semestre e o cara transforma isso aí para meses. E não bate a resposta dele. Aí ele diz, mas professor, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que pode dar errado? Tá ok? E o que está tendo a variação do tempo. E o tempo altera a questão. Tá certo? Então cuidado com isso. Tá ok? Vamos aí, pessoal, para a nossa última questão. Então, também de 2013, né? O que ele fala? O Conselho Monetário Nacional determinou novas regras sobre o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. A partir do mês de agosto de 2011, a partir de então, o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do total da fatura. Antigamente, você pagava 10% só. Aí o que foi que eles fizeram? Aumentaram para 15%. E hoje esse valor chega a 20%. Vocês sabem o que é o valor mínimo, né? Você está devendo 1.000, mas não tem aqueles R$1.000. Rapaz, eu vou pagar só o mínimo. Hoje seria 20% de 1.000. Você teria que pagar no mínimo R$200. Só, pessoal, que é um perigo. Porque eu paguei 200, fiquei devendo quanto? 800. Em cima desse 800, ele vai cobrar uma taxa de juros altíssima. Se você continuar a pagar o mínimo, você um dia vai quitar essa dívida? Nunca. Sua dívida vai aumentar, vai dobrar, triplicar.
E vai chegar um ponto que você não vai pagar. Aí você vai se prejudicar. Então, como eu disse, a partir de então o pagamento mensal não poderá ser inferior a 15% do valor total da fatura. Em dezembro daquele ano, outra alteração foi efetuada. Daí em diante, o valor mínimo a ser pago passou a ser quanto? 20%, como eu disse. Um determinado consumidor possuía no dia do vencimento, 1/3/2012, uma dívida de quanto? De R$ 1.000, na fatura de seu cartão de crédito. Se não houver pagamento do total da fatura, serão cobrados de juros quanto? 10% sobre o saldo devedor da próxima fatura. Aquela história. Você vai pagar o mínimo, mas sobre esse valor que tu ficou devendo, tu vai pagar mais quanto? 10% do que tu ficou devendo. Para quitar sua dívida, optou para pagar sempre o mínimo da fatura a cada mês e não efetuar mais nenhuma compra. A dívida desse consumidor no dia 1/5/2012. No dia 1/4, ele estava devendo quanto? R$ 1.000. O que ele decidiu, pessoal? Ele não tinha um valor total, ele decidiu pagar pelo mínimo da fatura. E qual é o mínimo da fatura? 20% do total. 20% de 1.000, se ele pagou 20% de 1.000, ele ficou devendo à empresa do cartão de crédito quantos por cento? 80%. Vocês concordam comigo? Eu poderia muito bem fazer essa continha. 20% de 1.000. 200. 1.000 menos 200, eu fiquei devendo quanto? 800. Eu podia muito bem fazer essa continha. Então eu fiz logo direto. Eu fiquei devendo 80% do valor total. 80% de 1.000, eu fiquei devendo quanto à empresa? R$ 800. Sobre esse valor que eu fiquei devendo, eu vou pagar uma multa de quanto? De 10%. Então, essa multa, ela que era R$ 800, era 100%, houve um aumento de mais 10%, ela vai ser acrescida de 110%. Então, ela vai ser agora quanto, pessoal? 880. Isso aí é quanto eu estou devendo no 1/4. Eu vou para o segundo mês. No dia 1/5/2012, o cara pagou novamente o mínimo. Então, quanto é que ele está devendo agora? 880. Se ele vai pagar o mínimo, que é 20%, ele vai ficar devendo essa empresa 80%. Então, 80% de 880 dá R$ 704. No caso, pessoal, sobre esse 704 que ele ficou devendo, ele vai pagar agora uma nova multa. Essa multa de quanto? 10%. Então, 110% de 704 vai totalizar quanto? 774,40. Você vê, ó, vamos fazer aqui uma comparação. Ele pagou quanto nos 2 meses? No primeiro mês ele pagou 200, né? E no outro ele pagou 200 e pouco. Pagou mais ou menos 400 e pouco aí na história. E observe qual é o saldo devedor dele ainda hoje. Né? Basicamente ele perdeu mais de R$ 100 na coisa. Então, dificilmente, se ele continuar desse jeito, ele vai pagar a dívida dele. Concorda comigo? Ele aí essa dívida vai ficar aumentando cada vez mais, né, de acordo com com a questão.
Então, pessoal, essa aí é a nossa última questão. Eu queria agradecer pela participação de vocês aí e desejar boa sorte, né? Que venham muitas notícias boas do Fábio sobre aprovações. O ano passado foi muito interessante as aprovações. E como é bom a gente saber de notícias boas, né? Aqui eu encontrei vários alunos meus de outras escolas, né? Reencontrei, é muito bom. E desejo de todo coração que vocês alcancem os objetivos, que é essa aprovação, tá certo? Espero encontrar novamente aqui com vocês, em outro momento, com alguns outros assuntos. Boa tarde, boas aulas.